Olá, estudante da lição da Escola Sabatina. Vamos ao estudo e análise da lição da Escola Sabatina desta semana. Chamo-me Aurora. Estou aqui com o Pascoal, nós vamos comentar a lição da semana. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que tu está neste momento assistindo esta lição. Vamos juntos estudar e perceber o que Deus tem para nós nesta semana. A lição desta semana tem como seu tema Que nação há tão grande? E juntos vamos estudar no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 8. O que é que diz? Diz assim: E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Não acrescentem e nem diminuam. É a lição de domingo. Deuteronômio capítulo 4, versos 1 e 2. O que é que diz? Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Muito obrigado pela leitura. O que é que nós podemos tirar como foco nesta lição de domingo? Nesta lição de domingo, nós podemos tirar muitos ensinamentos. Veja que nos primeiros 3 capítulos de Deuteronômio, Moisés traz uma lição de história ao povo de Israel. Já neste capítulo, ele traz um sermão. Já não é uma lição de história propriamente dita, mas é um sermão, uma exortação a este povo, para que eles não acrescentem nem tirem nada dos mandamentos que Moisés estava trazendo a eles. Veja que Moisés não se coloca como dono dos mandamentos. Ele coloca Deus como quem deu esses mandamentos. Portanto, quem deu a lei a Moisés foi Deus. E este povo, ao obedecer aquilo que Moisés estava falando, na verdade não estava obedecendo Moisés, estava obedecendo a Deus. E esse mesmo Deus, através de Moisés, exorta esse povo para não diminuir nem acrescentar nada dos mandamentos que Deus estava dando. Por quê? Porque há um perigo, ou havia um perigo para este povo caso eles tirassem. E geralmente eles seriam levados, ou seriam tentados a poder amenizar alguns dos mandamentos para tentar conformar com a atualidade da sua época. Nós vemos isso acontecendo ao longo da história. E quais foram os resultados? Os resultados foram desastrosos. E nós vemos isso que ao longo da história bíblica, ao longo do nosso dia a dia, vemos que existe um dos mandamentos que foi retirado, porque acham que esse mandamento já estava desatualizado. Então, foi retirado esse mandamento. E qual é a consequência disso? Muita gente hoje já não acredita em Deus como deveria acreditar. É um perigo muito grande. E também pude notar recentemente alguns comentários em que alguns diziam que a Bíblia já está ultrapassada, precisava ser atualizada. Ali há um grande perigo. Há um grande perigo. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Moisés já estava dizendo a esse povo que os mandamentos de Deus não precisam ser atualizados. Mas esses mandamentos precisavam ser cumpridos. Mas também ele fala ali, não acrescentem nada. O povo judeu, com o passar dos tempos, acabou acrescentando algumas doutrinas. E essas doutrinas aparentemente eram boas para guiar a nação. Mas qual foi a consequência disso? Foi fazendo com que os mandamentos de Deus fossem algo pesaroso, algo difícil. Acrescentaram várias leis, até alguém para sentar, para comer, tinha que fazer coisas, era obrigado a seguir um certo número de ritos para poder cumprir aquele mandamento. Quase, quando não cumpria, era castigado enormemente. E isso tornou os mandamentos de Deus como algo duro, algo difícil de se guardar, uma vez que não é verdade. Os mandamentos de Deus são mandamentos do amor, é a lei do amor. As pessoas, em vez de levarem encargo ao obedecer esses mandamentos, eles estariam a diminuir o encargo sobre eles. Muito obrigado pelo comentário. E de associar também esse comentário à palavra de Deus que se encontra no livro de Malaquias 3, versos 6, que diz que Deus, ele não muda. Então, se foi lá para o povo de Israel, também serve para nós. O mesmo Deus que estava lá com o povo de Israel é o mesmo Deus que está aqui conosco, que ele não muda. Vamos juntos comentar a lição de segunda-feira, que tem como seu tema Baal Peor. E o livro de Deuteronômio capítulo 4, os seus versos 3 e 4 não vai nos guiar.
Diz assim: os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, que experiência nós podemos tirar desse acontecimento? Bom, se nós formos a ler ainda o livro de Números, se não estou no erro, é capítulo 25, versos 1 até 15, 1 até 15, né? Nós temos ali o que aconteceu lá no Vale de Sidim, se não estou no erro. É que o povo de Israel, naquele vale, acabou se desviando daquilo que são as recomendações de Deus. Pois Deus já havia os recomendado para não se misturarem com as outras nações. O que eles fizeram? Quando chegaram naquele vale, havia bem próximo uma região onde estavam lá algumas nações pagãs. Provavelmente lá tinha um altar de adoração a esse Deus, o Baal-peor. Então, e lá tinha muitas mulheres bonitas dançando, oferecendo sacrifício aos seus deuses. E o povo de Israel ficou muito tempo olhando para aqueles ritos, aquelas cerimônias, e aos poucos foi se deixando levar. Foram aproximando e fizeram amizade com aquelas gentes e começaram a participar nas suas festas, e aos poucos foram se envolvendo sexualmente, não só se envolvendo ambientalmente, mas sexualmente com as mulheres daquela região. Então, quando se envolviam com as mulheres daquela região, aos poucos foram se envolvendo com aquela nação. E pouco a pouco, alguns deles foram adorando esse Deus, o Deus Baal-peor. Quem era esse Deus Baal-peor? Era um Deus, ou melhor, era uma divindade dos Moabitas e outras nações que estavam lá, que era considerado como o Deus da fertilidade, se não estou no erro, o Deus da fertilidade. E a adoração a ele consistia em orgias, às vezes orgias sexuais, em que essas mulheres que estavam lá também faziam parte dessa adoração. E isso fez com que aos poucos o povo de Israel mergulhasse. Então dali aquilo não agradou a Deus, onde Deus lançou uma praga para aquele povo e aquele povo foi consumido. Mas diante daquela situação, Deus chamou Moisés para que separasse todo aquele que ainda queria permanecer ao lado de Deus, e muitos se uniram a Deus, pois muitos não se envolveram naquela situação. E curiosamente nesse episódio apareceu um homem, e este homem, engraçado, ele apareceu buscando favoritismo, né? Ele trouxe a sua mulher moabita, quando um dos sacerdotes levou uma lança e matou ele e matou a moabita. Parece algo cruel, né? Parece algo cruel, mas não era nada cruel, pois era aquilo que deveriam fazer, o povo deveria fazer, deveriam se afastar por completo. Imediatamente depois da morte daquele homem, dessa moabita, aquele povo, aquela praga sarou. Mas naquele dia, diante daquelas pragas, morreram mais de 4.000 pessoas por causa daquele pecado. Coisa muito triste. Então, foi isso que aconteceu em Baal-peor. Moisés aqui traz novamente essa história para que o povo pudesse perceber aquilo que acontece quando há desobediência aos mandamentos de Deus. Quando nós desobedecemos aos mandamentos de Deus, não é logo taxativamente nós entramos em pecado. É algo progressivo. Você tira um mandamento, não, esse não quer, aos poucos o seu coração fica endurecido. E quando descobrires, já estás adorando deuses falsos. E hoje nós vemos isso. Muita adoração falsa que há por aí. Pois muitos tiraram aquilo que é essencial, achando que isso aqui não é próprio. E hoje há muita adoração falsa. Adoração à música, adoração à prostituição, entre muitas outras coisas. Muito obrigado pelo comentário. Nós vimos a descrição de que muitos, mas milhares pereceram perante esse episódio de lá de Baal-peor. Sejam fiéis ao Senhor, essa é a ordem do nosso Deus, para que nós possamos ser fiéis a Deus. Essa é a lição de terça-feira que nós vamos comentar. Vamos juntos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 4. Diz assim: porém vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Muito obrigada. Sejam fiéis ao Senhor, essa é a lição. O que é que nós podemos aprender? Ali traz também a lição daqueles,
lá no coiso, no vale de Sidim, em que aqueles que adoraram a Baal-peor morreram, mas aqueles que permaneceram fiéis estavam vivos até esse exato momento. Portanto, ali Moisés quer demonstrar a importância ou as vantagens de ser obediente a Deus, né? Aqueles que foram obedientes, aqueles que foram fiéis, eles obedeceram. Veja que houveram dois grupos. Uns decidiram desobedecer, mas outros decidiram obedecer. Aí nos traz a questão da salvação individual. Você não pode fazer uma coisa porque o outro está fazendo. Mas você escolha permanecer fiel a Deus porque assim Deus o disse. Talvez possa ficar assim, com a salvação individual, então devemos desprezar os outros. Não. A escolha de obedecer a Deus é individual. Deus vai salvar a todos aqueles que lhe obedecerem, mas a escolha é individual. Veja que aqueles que permaneceram foram salvos. Isso nos traz o retrato daquilo que irá acontecer no fim. Aquele que permanecer fiel, como diz o Apocalipse, quem ser fiel até ao fim, serás salvo. Muito obrigado pelos ricos comentários. Vamos dando continuidade ao longo da nossa lição. Quarta-feira tem como seu tema Que Nação Há Tão Grande, que coincide logo com o nosso tema central desta lição. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 9, vai nos ditar ainda mais acerca desse tema. Bom, eu iria focar aqui mais no verso 8, que é o nosso verso aula, né? Onde Moisés faz uma pergunta retórica, na verdade não precisa de resposta, pois ele estava respondendo, estava a chamar de Israel de nação tão grande. O que que tornava uma nação grande e poderosa, ou que torna uma nação grande e poderosa nos nossos dias? É que uma nação grande e poderosa, o que torna é o fato de ter um poder político, ter um poder econômico ou ter um poder bélico-militar. Esses três componentes é que tornam nações fortes e poderosas. Mas é algo que contrastava com o povo de Israel. Eles saíram do Egito, eram escravos, não tinham terra, não tinham riquezas, não tinham material bélico, mas o que os tornava grandes? O que os tornava grandes não era o facto de eles terem feito alguma coisa. O que os tornava grandes é porque Deus estava com eles. Este povo estava com Deus. Foi Deus quem os tirou, foi Deus quem os conduzia. Veja que diante das batalhas que o povo de Israel venceu, eles com material precário derrotaram exércitos com os melhores equipamentos. É como se um país como Moçambique derrotasse os Estados Unidos. Chegar nos Estados Unidos com tanto armamento bélico e destruir os Estados Unidos e habitar lá, governar. Estão a ver, né? Algo muito contrastado. Mas isso aconteceu porque Deus estava com eles. Assim também nós poderemos vencer todas as batalhas se Deus estiver conosco. É isso que nos torna grande. É isso que nos torna especiais. É isso que tornava o povo de Israel especial. A igreja adventista, de acordo com os livros proféticos, é tida como a igreja remanescente. Por que é tida como igreja remanescente? É tida como igreja remanescente porque são eles, ou somos nós, que ainda preservamos aquilo que Deus recomendou. A guarda dos mandamentos e a fé em Jesus Cristo. É isso que caracteriza a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, a igreja dos últimos dias, pois ainda permanece guardando os mandamentos de Deus, embora muitas outras já abandonaram isso. Algumas até guardam os mandamentos, mas já não têm fé em Jesus Cristo. Mas há outras que dizem que têm fé em Jesus Cristo, mas não guardam os mandamentos. Mas Jesus disse, todo aquele que diz Senhor, Senhor, e não guarda os meus mandamentos, esse é falso. Muito obrigado pelos livros comentários. Vamos ainda continuando. A lição de quinta-feira, né, tem como seu tema a sabedoria e o entendimento. Voltamos ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 4, mas desta vez vamos ler o verso 6. O que nós podemos encontrar? No verso 6 diz aqui, né? Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão,
este grande povo só é gente sábia e entendida. Então, o que é que o Senhor queria dizer a respeito disso, ao confiar em Israel como nação? Bom, ao confiar em Israel como nação, ao eles guardar os mandamentos, estariam a ser sábios. Não porque eles iriam receber a sabedoria, eles já tinham sido dados a sabedoria. Através dos mandamentos que Deus deu ao povo de Deus, estava depositando, estava confiando a eles a ciência dos sábios. A guarda dos mandamentos, ou os mandamentos de Deus, nos mandamentos de Deus nós encontramos a ciência divina, a ciência dos sábios. Portanto, quando eles obedeciam aos mandamentos, estavam a ser sábios, eles eram sábios. Então, por ser um povo sábio e andar na retidão, se guardassem todos os mandamentos, amassem a Deus e amassem ao próximo, aquela seria uma nação próspera. E as outras nações iriam admirar. Mas como é que é? Eu recordo, há alguns anos atrás, quando vivia numa casa em que eu arrendava lá. E eu vivia com os meus irmãos e os meus irmãos, nós tínhamos uma rotina. Nós nunca ocorreu motivos para discutirmos, estamos em desavença, cada um fazia a sua atividade normal e as coisas eram calmas. E uma certa vez, o dono da casa onde vivíamos, estavam sempre brigando entre irmãos, lutando para cima e para trás. Então, quando chegou, eu disse: olha, seus irmãos são muito comportados, vocês nunca discutem, vocês estão sempre... Mas eu aqui tenho dor de cabeça na minha casa toda hora. O que será? Então, quer dizer que eles que estavam ali ficaram admirados pela convivência que nós tínhamos lá. Qual era o segredo? Era a obediência. O segredo era a cooperação. Assim também, este povo israelita, enquanto obedecesse os mandamentos de Deus, eles andariam em harmonia com as coisas divinas e andariam em harmonia entre eles. Todo mundo seria próspero e ninguém teria falta. E logo as outras nações iam ver: mas essa nação tão poderosa, tão abençoada. Então as pessoas iriam querer aproximar para poder aprender a sabedoria deles. Lembrar que quando Salomão buscou a sabedoria de Deus, muitos reis vieram até a ele à busca de sabedoria. Por quê? Por causa da sabedoria que ele tinha em obedecer aos mandamentos de Deus, os outros vinham procurar conselho. Então é isso que nos convida a nós, como povo remanescente, a guardar os mandamentos, não só nós, mas também a todos aqueles que querem andar no caminho do Senhor, a guardar os mandamentos. E verão que muita gente serão atraídas a Cristo através de si. Muito obrigada pelos comentários da lição. Bom, a nossa lição fica por aqui, de agradecer a todos que estiveram conosco a acompanhar esta lição. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima.